Olá, Rita Fedon, entrevistas de volta. Hoje vamos falar um assunto bem gostoso, tatuagem. O que é a tatuagem? Tanto tititi, tem os prós, tem os contras, os pais não deixam, outros querem. E aí, como é que faz? O que é bom? Para quem tem câncer, será que dá para fazer tatuagem? Para quem está passando algum processo de doença, será que dá? Qual a idade mínima? Tudo nós vamos descobrir. Trouxe hoje nosso artista tatuador, Alex Lefa, que vai falar para nós sobre isso. Alex, satisfação tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, Rita. E vamos falar da tatuagem. O que é a tatuagem, para que serve, os benefícios dela, os prós e os contras. Quero saber os prós e os contras. Bom, vamos lá. Contra, eu como tatuador, é difícil apontar algum ponto contra. Né? A não ser, claro, o pessoal que acaba com um número excessivo de tatuagens e consequentemente, vai acabar dificultando até a sua vida profissional. Em alguns casos, outros casos não interferem em nada. Empresas atualmente estão dando prioridades para pessoas tatuadas, né? Justamente pela possibilidade que tem de entrosamento muito maior com o público jovem. Né? São pessoas com uma autoestima muito maior. Né? Toda pessoa que faz uma tatuagem nova quer colocar uma roupa mais bacana, quer colocar uma visibilidade legal para poder enxergar aquilo ali, né? Então, assim, para autoestima é sensacional. E qual o teu público? Olha, é variado, deve ser. É variado, o público é variado, mas assim, cerca de 70% do estúdio, o público é feminino. Feminino. Público feminino que mantém um estúdio de tatuagem. A mulher é muito mais vaidosa. Ela se permite ser muito mais vaidosa do que o homem. Olha só, eu achei que eram os homens que eram mais, né, procuravam mais. Olha só que coisa interessante. É bem diferente. E a mulher, assim, por exemplo, tu disse que não tem contras. Por exemplo, eu tenho câncer, certo. Tá? Tem toda aquela história de cicatrização. Como é que fica isso? Então, quando está em processo, no processo de tratamento do câncer, não é aconselhável, né? Após o tratamento, sim, ele é feito. Muitas pessoas com câncer de pele procuram, né? E a recomendação médica é não tatuar por cima das cicatrizes. Tá. Ou, se for fazer alguma coisa que seja mais vazada, que seja mais aberta, que dê para enxergar ainda, que não cubra totalmente a cicatriz. Porque se houver a reincidência, vai ser na cicatriz. Entendi. Exato. Pessoas com diabetes, que têm a dificuldade de cicatrização. Então, assim, geralmente, quando a pessoa tem alguma restrição, seja por diabetes, pressão alta, tratamento de câncer, alguma coisa assim, eu sempre procuro pedir para a pessoa conversar com seu médico e pedir uma autorização médica para realizar o procedimento. Afinal de contas, eu sou um artista e não um médico. Sim, tem que ser leal e falar a verdade. Eu estou passando um período assim, exato. Porque ele não tem como saber, né? A não ser que a pessoa chegue lá bem debilitada, tu vai saber, né? Não, mas então, eu fiz há uns 2 anos atrás, do Hospital do Câncer em São Paulo, eu fiz um curso de identificação de melanomas. Interessante. Né? Então, assim, óbvio que eu não sei identificar um melanoma, eu sei identificar um possível melanoma. E já aconteceu, não foi uma nem duas, depois que eu fiz o curso, foram várias vezes, de pessoas que a gente diz assim, olha, essa tua manchinha vai olhar. Tá um pouco estranha. Dá um pulinho no dermatologista, dá uma olhada, vê como é que é, vê se tá tudo ok e tal. Já aconteceu sim. Feedback foram todos positivos. Né? Não tive nenhum... Mas tu dá essa orientação sempre. Até antes do processo, antes de começar a tatuagem, a gente tem um questionário, né? Tem um questionário onde o pessoal vai preencher e vai colocar ali, e a gente acaba desenvolvendo uma conversa em cima daquele questionário ali para ver, porque geralmente as pessoas só marcam ali, tem problema de pressão, né? Aí a pessoa coloca sim, só que não coloca mais nada. Então a gente já desenvolve um assunto em relação àquilo ali, para ver o que... E menor de idade? Então, a legislação de Florianópolis, tá, permite que só a partir dos 16 anos e com autorização dos pais em cartório. Tá vendo?
Em cartório. Em cartório, 16 gente. anos, o pai e a mamãe tem que autorizar no cartório. Exatamente. Não é chegar lá e dizer, eu quero fazer uma tatuagem que o Alex não vai fazer. Porque assim, é uma decisão para toda a vida, né? Sim. Apesar de existir técnicas de remoção de tatuagem, né, que tem resultados maravilhosos, mas a remoção de tatuagem ela acaba danificando um pouco o colágeno da pele, né? Então assim, o desenho da tatuagem ela é uma coisa para toda a vida. Você tem que ser uma decisão segura do que você está fazendo. Tem que ser uma coisa segura. Menores de idade... E te procuram, todos, né? Nossa, direto. E todos nós já fomos menores de idade, Sim, né? sim. Nós sabemos como éramos inconsequentes, da né? rebeldia, que eu quero transformar, eu quero botar piercing, eu quero fazer isso. Exato. Principalmente as gurias, né? Bastante. Menina bastante querendo colocar piercing em nariz, língua, umbigo, bastante coisa. E Alex, assim, hoje, as pessoal acima dos 50, né? Eu vi uma reportagem, não sei que dia foi, sobre que as mulheres também acima dos 50, elas estão tão vaidosas que estão procurando os tatuadores. Isso é verdade, isso? Sim. Inclusive, assim, eu tenho cerca de 10 clientes sexagenários. Sexagenário, olha só. A partir dos 50 anos eu não tenho como contar a quantidade de clientes. Nossa! E eu tenho alguns clientes heptagenários. Baba com essa aí. Exatamente. Eu tenho uma cliente minha, a dona Eulália, ela tem 72 anos, eu acho. E ela, de 2 em 2 meses, ela dá um pulo lá no estúdio para fazer alguma tatuagem. E aí ela diz assim, Alex, nós vamos ver o que vai terminar primeiro. Eu digo, como assim, dona Eulália? Assim, vamos ver o que vai terminar primeiro. Se é tu terminar de fechar o meu corpo ou se é eu morrer. Que interessante, ela se tatua mesmo. Se tatua mesmo. E eu reparei assim, eu reparei que a cada tatuagem nova que a gente faz, ela muda o figurino dela. Ela começa a colocar roupas mais ousadas para se mostrar mais, para mostrar mais a autoestima que a gente estava falando, né? Mulher com 72 anos e atrás da tatuagem é porque ela se sente bem, faz bem para ela, para a autoestima dela, é buscar coisas que realmente te façam bem. Exato. Né? Acho que aquele tabu, existe ainda preconceito? Tu acha que ainda tem esse tabu, preconceito? Olha, apesar de hoje assim, tu falar dos jovens que estão se dando bem, mesmo com tatuagem, para o público jovem, mas eu escuto às vezes, mãe, não, tu não vai fazer, não vou deixar. Tem ainda esse preconceito? Tem. De pessoas também de fora? Sim, tem. O que acontece? Eu não sou de Florianópolis, eu sou originário de Porto Alegre. Porto Alegre é bem mais restrito as tatuagens, você não vê tantas pessoas tatuadas na rua. Em Florianópolis, como nós somos uma cidade turística, litorânea, que vive a cultura do corpo, a média de população tatuada aqui é muito maior. Eu acho que no meu convívio eu não conheço ninguém que não tenha. Eu não conheço nenhuma pessoa que não tenha tatuagem, com exceção da minha mãe. Com exceção da minha mãe, que ela está com 72 e eu vivo tentando convencer ela a fazer uma tatuagem. Não conseguiu. Não, ainda não. E quando eles te procuram, assim, eles já vão com uma coisa certa, tu dá uma orientação, tu mostra para eles de acordo com a pessoa, como é que funciona isso? Eu chego lá sem nenhum propósito, quero fazer uma tatuagem, mas não sei nem o quê. Como é que tu conduz essa? Então, eu vou procurar conversar um pouco contigo, saber um pouco mais da tua história, saber o que te agrada, e a partir daí a gente vai desenvolver um material para fazer a tatuagem. Para fazer uma coisa que seja o quê? Que seja englobada no teu corpo, que eu dou muita preferência por tatuagem que conte a história, né? A tatuagem ela é uma arte que tem esse privilégio maravilhoso de você contar a sua própria história no corpo. Interessante. Né? Então, geralmente, eu acabo desenvolvendo uma conversa com a pessoa, a gente vai adiante. Eu faço, por exemplo, para muitos músicos, eu faço composições para músicas, com tatuagens com microfones,
pentagramas musicais, enfim, a gente vai desenvolvendo, eu gosto de desenvolver isso conforme a preferência das pessoas. Um músico, tu escolhe, né? Vamos fazer um violão, vamos fazer isso, né? Uma médica, de repente tu faz... Exato. E muitas pessoas também buscam em relação à sua cultura, suas origens. Interessante. Muitas tatuagens em homenagem a pais, a mães, a avós. Essa semana mesmo agora eu fiz uma sobre cultura africana. Um amigo de São Paulo, ele me procurou e a gente fez uma bonequinha africana. Muito bonitinha, que é representando a cultura da origem dele, né? Interessante, viu? Cada um pode se adaptar à tua situação. Você que quer fazer uma tatuagem, eu gostaria de fazer... E os nomes? Essa coisa de nome me apavora um pouco, porque tu tá namorando o Renato. Eu quero que tu escreva Renato no meu braço. Daqui a pouco o Renato apronta, vai embora, e aí? Como é que fica? Então, eu sou bem honesto nesse ponto, tá? Eu sou bem honesto. Cada vez que chega alguém querendo fazer nome de cônjuge, né? Eu sempre aconselho, eu sempre pergunto, você tem certeza? Por que eu digo isso? Porque 80% das coberturas que são feitas no estúdio são nomes de ex. Então, assim, geralmente, quando vai o casal, que eles vão juntos para os dois fazerem, eu aconselho que, vamos bolar alguma coisa que tenha a ver com os dois, sabe? O casal é apaixonado por viagem, é apaixonado por surf, sabe? Então você pode fazer ali alguma tatuagem ali, um aviãozinho que vai decolar da pele de um e vai pousar na pele do outro, ou surf, você pode colocar uma série de ondas em a outra série no outro, sabe? Sempre dá pra fazer uma tatuagem e que vai representar muito mais, porque ela vai representar o relacionamento do casal. Sim. E não o nome específico. E, você vai terminar, digamos assim, se você termina um relacionamento e você tem uma tatuagem representando aquele relacionamento, se foi um relacionamento bom, foi um relacionamento gostoso, terminaram de bem, ela jamais vai querer cobrir essa tatuagem. Mas ao contrário, ela já vai querer tirar. E aí vocês conseguem, em cima desse nome, dar uma transformação? Então, tu estraga, né? Tu vai ficar com o Renato o resto da tua vida? Então, o que acontece? A gente só consegue cobrir uma tinta de tatuagem com uma tinta mais escura do que ela. Né? A gente pode tentar fazer um processo de clareamento com tinta branca nela, anterior à tatuagem, para ela dar uma clareada, né? Ou o próprio fazer umas 2, 3 sessões de remoção de tatuagem para ela clarear e fazer a cobertura. Né? Caso a pessoa não opte por isso e queira apenas fazer uma cobertura, ela acaba sempre sendo uma tatuagem um pouco mais escura do que o necessário. Até para você poder apagar. Eu procuro fazer sempre o quê? Eu procuro fazer a sombra, mas não saturá-la. Eu prefiro que a pessoa volte e a gente tenha que fazer um retoque e que daí eu tenha que escurecer um ou outro ponto a mais, e aí ela vai ficar uma tatuagem mais delicada do que fazer aquele preto chapado ali que não vai dar para identificar o desenho e não vai dar um bom retorno. Ok. Alex, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Rita. Vocês tiraram dúvidas, eu vou passar aí embaixo o nome do Alex. Passa o teu Face e o teu WhatsApp, por gentileza. Quem quiser entrar em contato, por favor, página no Facebook, Alex Leffa Tattoo, Instagram, @AlexLeffaTattoo. Contato 48-98408-6819. Esse número também é o WhatsApp. Então, encerrando hoje, Rita Fedon entrevistas com esse tatuador. Vamos ver o que eu vou fazer. Me aguardem. Vamos sim. Um beijinho para vocês. Até a próxima.